Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Se você acompanha nossa aba Comunidades, já sabe que temos uma novidade. O meu cenário agora é o que eu quero. Afinal de contas, temos Chroma Key. Olha só que maravilha. E isso é muito bom, porque algumas pessoas até comentaram em alguns vídeos falando, poxa, podia ter mais texto, né? Podia ter mais coisas escritas, mais tempo das imagens. E com isso a gente consegue ter o tempo inteiro os textos e as imagens fixados aqui como fundo. Eu fico mais de minuto na hora das explicações no cantinho do vídeo, mas para aqueles que gostam de ter essa imagem, né, ter a visualização de um texto guia e de imagens guia, a gente vai conseguir ter isso em tempo integral. Para aqueles que gostam sempre de ouvir o que o professor fala, a minha voz continua aqui, eu continuo guiando as aulas do mesmo jeitinho que vocês estão acostumados, ou seja, todo mundo sai ganhando. Mas, atenção, a aula de hoje, que é sobre aparelho reprodutor feminino e também sobre o ciclo menstrual, é tema fundamental não só para o Enem e para os vestibulares, mas também para o autoconhecimento, tá? Essa aula, ela tem um cenário novo, mas tem um ritual que é mais que conhecido. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando nós falamos do aparelho reprodutor masculino, e eu estou deixando o card desse vídeo para vocês, nós falamos que nós temos, nesse caso, uma estrutura que produz gametas intermitentemente. Esses gametas eles serão levados para o lado externo, então toda a anatomia do aparelho reprodutor masculino é feita para levar os gametas para o lado externo, e é óbvio que o lado externo tem que encontrar num processo reprodutivo o aparelho reprodutor feminino. Aí fica fácil então saber qual é a função desse aparelho. É acolher esses gametas, né, os espermatozoides, fazer, né, sediar o evento da fecundação e, obviamente, né, ter aí também possibilidades de manter a gestação. Afinal de contas, somos animais placentários e temos, então, uma gestação no útero, uma gestação uterina. Algo que muitas vezes a gente deixa passar é que não é assim chegou o espermatozoide. Existe também um vestibular para os espermatozoides. Não é qualquer um que vai chegar até o oócito para poder fecundar, não. Tá? Tem aí provas bastante difíceis para os espermatozoides passarem. Afinal de contas, milhões são ejaculados e apenas um vai fecundar, tá? Eu diria que esse projeto de Olimpíadas do Faustão que nós temos no aparelho reprodutor feminino, né, faz com que a corrida pela fecundação seja muito parecida com aquele jogo Fall Guys, para quem conhece, né, que apenas um vai ser o vencedor. Mas eu vou falar mais desses detalhes quando formos falar da fecundação e da gestação, quando entrarmos na embriologia. A ideia aqui é falar do aparelho reprodutor feminino e aí a gente vai falar então agora da anatomia dele, né, de como ele é estruturado, que é exemplo do masculino. Tem também uma anatomia externa e uma anatomia interna. A anatomia externa, ela é um ponto que é bastante interessante a gente citar, porque muitas vezes a gente nomeia ela de forma errada, né? É óbvio que existem diversos nomes que um canal family friendly não vai falar, né? E vocês têm aí na sua mente quais possíveis nomes eu estou pensando, mas existe um nome que é completamente errado de falar, que é vagina, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu vi a vagina, mostrou a vagina, ou então alguma situação na vagina. E a vagina não é externa, a vagina ela é interna. Então essa estrutura que você está vendo aí na figura, ela tem um nome correto, tá? E o nome correto é vulva, certo? Esse é o nome correto da anatomia
externa do aparelho reprodutor feminino. E a vulva é formada pela vagina, pela abertura da vagina, tá? Que no caso de virgindade também tem lá, né, uma membrana que é o ímen, né, que é muitas vezes um anel membranoso que é o ímen, tá? Isso para o caso da virgindade, tá? Nós temos acima da abertura da vagina a saída da uretra, né, a abertura da uretra, e aí no caso a uretra para as mulheres é exclusiva do aparelho excretor, ela vai eliminar a urina e somente isso, diferente do aparelho reprodutor masculino que ela eliminava tanto o esperma quanto a urina, e acima da uretra nós temos o clitóris. O clitóris ele é bastante interessante porque ele tem uma estrutura que até pode lembrar uma organização semelhante ao pênis. Ele tem uma glande, ele tem um prepúcio, como acontece no pênis, só que óbvio de tamanhos muito menores. Ele tem uma possibilidade de se encher um pouco de sangue e ficar mais duro, mais enrijecido no ato sexual, tá? Ou seja, ele tem uma organização anatômica que lembra, sim, né, a organização peniana, e ele, como o pênis, é um órgão extremamente enraizado de nervos. Ele tem bastante terminação nervosa. Por que isso? Porque ele é uma das principais razões do prazer feminino no ato sexual, tá? Ele, quando estimulado, dá muito prazer e pode levar a mulher, então, ao orgasmo, beleza? Bem, temos também aí, nesta anatomia externa, os pequenos lábios, que geralmente são mucosos, e temos os grandes lábios, que são aí formados pela pele, né, como uma extensão da pele, numa dobradura da pele que parte da virilha, certo? Abaixo da entrada da vagina, a gente vai ter a saída do aparelho digestório, que é, obviamente, o ânus, e entre o aparelho reprodutor feminino e o ânus, nós temos um espacinho que também, muitas vezes, estimulado sexualmente, ele dá bastante prazer, que é o períneo, beleza? Bem, essa é a anatomia externa, uma anatomia que é focada também muito no prazer. Por quê? Porque o prazer sexual para muitas espécies é aquilo que é como se fosse algo que, não vou dizer compensatório, é um estímulo para que as espécies façam sexo e com isso aumentem a sua taxa de reprodução. Então, o prazer sexual ele não existe para a biologia à toa, ele tem uma razão de ser, beleza? Bem, vamos para a anatomia interna então. A gente tem basicamente uma estrutura de 4 órgãos. O primeiro, agora sim, é a vagina, que é um canal de mais ou menos 7, 8 centímetros, que quando excitado chega aí a seus 12 centímetros, tá? Esse canal ele é formado por anéis musculares, e esses anéis musculares, muitas vezes as mulheres têm um controle desses anéis. Essa é uma técnica que se chama pompoarismo. Muitos de vocês talvez já devam ter ouvido falar no pompoarismo. No final da vagina nós teremos a primeira porção do útero, que é o colo do útero, tá? O colo é a primeira porção, né? A ideia é que os espermatozoides então cheguem na vagina e vão então para o colo do útero, né? E aí eles vão entrar no útero, tá? O útero, ele tem o colo e a parte superior dele é conhecida como fundo, tá? Ele também tem uma organização, né, que divide ele em endométrio, que é a parte mais interna, onde inclusive vai ser, né, vai ocorrer a gestação, o miométrio, que é basicamente a parte muscular dele, a parte mediana, e o perimétrio, que é a parte mais externa. Saindo do útero, nós temos, agora sempre falando em 2, as tubas uterinas e no final delas os ovários. Os ovários são responsáveis pela gametogênese na mulher, e as tubas uterinas vão acolher aí o evento da fecundação e vão levar
tanto o ovócito secundário ou então o zigoto e depois as suas multiplicações para o útero. Então, a fecundação ela não ocorre no útero, beleza? Bem, essa é a anatomia do aparelho reprodutor feminino e para falar um pouquinho da fisiologia dele, quem viu o outro vídeo de aparelho reprodutor masculino sabe que eu gosto de falar tanto da anatomia quanto da fisiologia. A melhor maneira da gente tratar a fisiologia é falando do ciclo menstrual. O ciclo menstrual médio tem mais ou menos 28 dias. É claro, existem mulheres que têm um ciclo maior, existem mulheres que têm um ciclo menor, mas a ideia é que ele dure em média 28 dias e seja caracterizado por todos os processos que envolvem a liberação de um ovócito secundário, de um gameta feminino, nas tubas uterinas para a fecundação, além de toda uma preparação do útero para receber a nova vida. Claro, nem sempre isso acontece, e aí nós temos a menstruação. E é no primeiro dia de menstruação que nós começamos a contar os dias do ciclo. Então, primeiro dia de menstruação, dia 1 do ciclo menstrual. A gente começa, na verdade, toda essa preparação dos gametas femininos ainda na fase de feto, ainda na fase gestacional da mulher, onde os ovários recém-formados vão ter lá umas células chamadas ovogônias, que vão sofrer mitoses numa fase de multiplicação, um período de multiplicação, e depois vão fazer aí, vão iniciar a meiose 1 e vão parar lá na prófase. Aí nós teremos então o ovócito ou oócito, tanto faz, primário. Tanto que a gente pode chamar tanto isso de ovogênese quanto de oogênese. As duas maneiras estão corretas e você pode encontrar as duas maneiras no material didático, ou no Enem, ou num vestibular. Beleza? Então, a gente prepara para ir na prófase 1 da primeira fase da meiose, e aí apenas quando a puberdade começar é que nós vamos dar prosseguimento no processo da ovogênese, que nós vamos terminar essa meiose, beleza? Opa, bati no microfone aqui. Bem, continuando, tá? Essa fase que nós vamos ter, após a puberdade, é o período de maturação da ovogênese, onde o ovócito primário vai passar aí pelo resto do processo de divisão celular meiótica para a formação de gametas, vai formar o ovócito secundário para poder então ser liberado nas tubas uterinas para a fecundação. E esse é um processo que não depende exclusivamente do ovário, ele depende inclusive da hipófise, como acontecia na espermatogênese, com os dois mesmos hormônios que nós encontramos lá, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, FSH e LH. Inclusive, os nomes desses hormônios, eles vão fazer muito mais sentido para nós agora. Por quê? Porque eles são derivados dos processos do ciclo menstrual e não da espermatogênese. Nós temos, então, nesse ciclo menstrual, 3 fases: a fase folicular, a fase secretória e, por fim, obviamente, a fase menstrual. Por mais que na fase menstrual a gente comece a contar os dias, por uma lógica, ela acaba terminando o nosso período menstrual, as nossas fases do processo de maturação da ovogênese. Então vamos lá, eu trouxe essa figura aqui para vocês, para que vocês possam ver direitinho como acontece. A gente vai começar lá no ovário. O ovário vai receber o hormônio FSH, o folículo estimulante, e aí os folículos ovarianos que contêm o ovócito primário vão ser estimulados, um folículo por vez, um folículo por ciclo, beleza? Então, no momento que o FSH chega, esse folículo começa a crescer,
O ovócito primário começa então, né, retoma a sua meiose e esse folículo, além de começar a crescer, ele começa a produzir também um hormônio que é o hormônio estrogênio. Esse estrogênio, ele não vai fazer nada no ovário, ele vai para o útero. E no útero, ele começa então a fazer com que o endométrio, a parte mais interna do útero, comece então a crescer, comece a acumular material. Uma vez que eu tenho esse folículo crescendo, então o folículo ovariano, eu vou ter a formação de um folículo que eu chamo de folículo de Graaf. E dentro dele eu terei o ovócito secundário, tá? O ovócito secundário, ele será liberado no processo de ovulação para a tuba uterina. Mas quando isso acontece, eu tenho aí a ação do hormônio LH, do hormônio luteinizante, porque o ovócito vai seguir o seu caminho pela tuba. Mas lá no ovário, aquele folículo de Graaf vai se transformar naquilo que chamamos de corpo lúteo. Luteinizante lúteo. Tá vendo como faz sentido? Folículo ovariano, folículo de Graaf, folículo estimulante. Ó, os nomes dos hormônios começam a fazer sentido, certo? Então, o que acontece então? O ovócito secundário segue o seu caminho pela tuba uterina e o corpo lúteo vai produzir uma boa quantidade de estrogênio e também vai produzir um outro hormônio que é a progesterona. Esses dois hormônios vão atuar no útero, colocando ainda mais material no endométrio e fazendo, inclusive, que ele fique vascularizado, tá? Tenha uma boa irrigação sanguínea. Para que isso? Ocorrendo a fecundação, eu tenho toda uma estrutura para poder ter a gestação. Não ocorrendo a fecundação, eu vou perder esse material. E aí é justamente o que vai acontecer no útero, tá? Se eu tenho a gestação, eu tive a fecundação. Se eu não tenho a gestação, eu vou liberar esse material no processo que eu conheço como menstruação. É sempre importante a gente falar o seguinte: o hormônio folículo estimulante, quando ele começa a atuar no ovário, que ele começa a fazer com que o folículo produza estrogênio, tá? E depois o hormônio luteinizante, que faz com que aquele corpo lúteo produza estrogênio e produza também a progesterona, tá? Eles são inibidos pelos próprios hormônios que ele induzem a produzir. Então, como que funciona isso? Quando eu tenho a taxa, tá? Quando eu tenho a taxa de progesterona e de estrogênio muito altas, eu, na minha hipófise, vou dar um recado dizendo que é para parar de produzir LH e FSH. E aí, no momento em que eu não tenho a fecundação, eu não tenho então a gestação, porque no momento que eu tenho essa massa de células que vai dar origem à nova vida no útero, eu vou continuar produzindo estrogênio e progesterona para poder manter tudo aquilo dentro do útero. No momento que eu não tenho isso, eu paro de produzir, né? Aquele corpo lúteo, ele vira uma cicatriz, tá? Ele para de produzir esses hormônios e sem estrogênio e sem progesterona, eu fico sem ter condições de manter aquele material todo no útero e aí, obviamente, eu vou encontrar o processo de menstruação. Importante a gente sempre se ligar que, como a gente tem o início da fase, a liberação do ovócito secundário, mais ou menos no dia 14, como a gente pode ver nesse gráfico que está aqui do meu lado, tá? Mais ou menos no dia 14, eu vou ter o período fértil mais ou menos entre o dia 12 e o dia 16 do ciclo menstrual, começando a contar do dia 1, né, do primeiro dia de menstruação, tá? Muita atenção, porque quando a gente for falar de métodos contraceptivos,
A tabelinha, que é um método que todo mundo sabe que não é muito eficaz, mas adicionado a outros métodos, ela até tem um pouquinho de eficácia. A tabelinha tem que ter essa informação em mente, beleza? Bem, essa foi a nossa primeira aula com o Chroma Key. A gente falou do aparelho reprodutor feminino. Vamos falar nos próximos vídeos de fecundação, da embriogênese propriamente dita, certo? E eu espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado desta nova tecnologia do canal. Deixo aqui também a dica do nosso Instagram e do nosso Twitter, @renologia. Eu vou começar a cuidar mais dessas duas redes para que vocês possam também ter mais material de estudo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.